Sejam bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe Head do Research aqui na XP. E hoje a gente vai falar sobre o setor de tecnologia no Brasil. Vamos falar sobre a maior empresa de tecnologia no Brasil e quem que está por trás da TOTUS, que é o Denis Cetkovic. Denis, muito obrigado por estar aqui, por falar com a gente e contar um pouquinho da sua jornada. E para bater esse papo com o Denis, estou aqui com o Bernardo Gutmann, nosso analista do setor de TMT aqui na XP. Tudo bem, Bernardo? Tudo bom, Ferreira? Obrigado, Denis. Obrigado, prazer estar aqui. E, Denis, você tem uma carreira extensa aí no mundo corporativo, também está bastante tempo no ramo de tecnologia, mas você não veio, né, de tecnologia. Enfim, tem um background diferente, já empreendeu, depois entrou no mundo de executivo, também teve uma passagem no mercado financeiro. Enfim, conta um pouquinho desse histórico pra gente, como é que você chegou até aqui, que eu acho que tem bastante coisa interessante aí pra gente falar, né? Legal, não, muito bom estar aqui. A minha carreira ela começou, na verdade, com uma busca por, como eu costumo dizer, tentar ganhar dinheiro e achar atalhos rapidamente, né? Então eu fui tentando muita coisa. Eu me formei em propaganda e marketing na SPM, né? E me formei lá em propaganda e marketing porque eu não era muito chegado em estudar. Então eu olhei um curso que não seria engenharia, por exemplo, né? Que daria um trabalho muito maior. Mas depois de fazer propaganda e marketing, o que eu falei? Bom, onde que dá para talvez ganhar dinheiro mais rápido, né? Mercado financeiro. E aí eu fui tentar ser trader. E trader de tesouraria. Então, isso era, acho que 96, se não me engano, quase 30 anos atrás. Mas eu dei um azar, filho da mãe, porque eu peguei crise da Rússia, crise da Ásia. Naquela época era uma atrás da outra. Uma atrás da outra, aquela história do dólar disparando, juro indo não para 15%, para 45%, coisa de maluco, né? Sim. Então deu tudo errado, mas deu tudo certo também, porque eu aprendi muita coisa, ser trader e ganhar o sangue frio para decidir coisas é algo bem importante mesmo, eu uso até hoje. Então tentei ser trader, não deu certo, aí eu olhei e falei, bom, vou voltar para o marketing, fui ser trainee da Unilever. Fui trainee da Unilever por 1 ano e meio. Isso já era o meio de 99. Que eu lembro que, assim, quando eu entrei na faculdade de administração, o trainee da Unilever era dream job ali, né? Era o negócio. Exato. Minha mãe, por exemplo, estava ali super orgulhosa, né, do filho trainee da GC Lever na época. Não era nem Unilever, era GC Lever. E aí eu tinha morado fora alguns meses para aprender inglês e eu tinha pegado o começo do boom de internet lá fora, né? Surgimento de Google, eBay, Amazon. E aí, isso no meio de 99, eu comecei a ver uma ou outra empresa brasileira surgindo de internet. Eu falei, putz, quem sabe não é aqui o meu atalho. Achei. Não é aqui que eu vou conseguir saltar para o outro lado, né? Então eu pedi férias, montei um business plan e fui atrás de algum maluco, como eu sempre digo, para colocar o dinheiro, porque dinheiro eu não tinha, né? Eu tinha ideia, mas não tinha o dinheiro, e eu consegui achar um doido que resolveu colocar $100 mil no projeto, e era só um PowerPoint que eu tinha, e eu acabei então fundando uma empresa que se chamava Gibraltar, era uma cópia da eBay. Foi super legal, foi super bem sucedida durante 6 meses, depois deu tudo errado também, porque veio o crash da Nasdaq, né? Um desastre gigantesco. Naquela época as empresas de internet, as startups, elas não tinham receita, quanto mais lucro, né? Então tudo era burning rate, você tinha que olhar o burning rate. E aí na hora que teve o crash, você não tinha mais condição de levantar dinheiro. Começou a olhar, fazer conta, bom, tenho dinheiro para 10 meses, aí reduz o custo, aí eu tenho dinheiro para 6 meses, aí eu tenho dinheiro para 3 meses. Até que chegou num ponto, isso era o final de 2000, eu olhei e falei, bom, a partir daqui, se eu não fechar a empresa, eu não vou ter o dinheiro para fechar a empresa. E eu queria ter a capacidade de, na primeira tentativa, fazer tudo direito e pagar tudo que eu tinha para pagar.
Então, eu tomei a decisão de fechar o negócio, consegui pagar absolutamente tudo que tinha para ser pago, ainda sobrou algum dinheiro para devolver para os investidores. Eu saí exatamente com a mesma quantidade que eu entrei, zero. Mas com muita experiência, né? O couro já estava bem curtido e a partir dali eu acabei seguindo a vida no mundo de tecnologia. Então isso começou em 99, já são basicamente 25 anos dentro de tecnologia. E aí, como é que você veio parar na TOTVS? Tem, né, alguns anos já na TOTVS, enfim, conta um pouquinho pra gente desse movimento e o que foi mais difícil, né? Empreender ou ter uma carreira de executivo? Quais as diferenças, enfim, entre as duas experiências? Legal. Eu tô fazendo 5 anos de TOTVS agora, né? Nesse mês, final do mês de novembro. E, na verdade, a TOTVS, ela veio como... eu diria, talvez o resultado de uma carreira muito longa e aí sim muito bem sucedida na Lynx. Né? Então, depois dessa empresa que eu fundei, a Gibraltar, eu fui ser o diretor-geral do Arremate.com na época aqui no Brasil. Né? Era um concorrente direto do Mercado Livre. Eu lembro. Acabou sendo comprado, inclusive, pelo Mercado Livre antes do IPO deles. Então, eu fiquei lá do final de 2000 até o meio de 2002. E aí eu saí e fui para a Lynx. Quando eu cheguei na Lynx, a Lynx era uma empresa bem pequenininha, sei lá, devia ter 100 funcionários, faturava em dinheiro de hoje 10, 15 milhões de reais por ano, então era bem pequenininha mesmo. E aí eu já estava, nessa época, 2003, eu já estava com 28 para 29 anos, tinha acabado de casar, eu olhei e falei, bom, já tentei achar todos os atalhos, bati na trave umas 3, 4 vezes, não consegui, a bola bateu na trave e saiu, né? Tava que nem o Yuri Alberto hoje em dia no Corinthians, né? A bola bate na trave e não entra. E não entra. Ou então que nem o time do Estudiantes, né? Naquele jogo da Sul-Americana. Eles meteram acho que umas 8 bolas na trave e não entraram. Eu falei que depois daquele jogo o Corinthians vai fazer uma estátua pro Cássio e uma outra pra trave, né? Exatamente, mas eu olhei e falei, bom, eu não consegui, acho que tá na hora de eu dar uma assentada e botar as fichas em um projeto que seja um projeto realmente mais longo. E, putz, deu tudo muito certo, não foi rápido, não foi fácil, mas definitivamente deu tudo muito certo. Então, me juntei na Lynx e dali foi uma jornada de quase 16 anos nesse mundo de software de gestão. Né? A Lynx era uma especialista em software de gestão para varejo. A gente surfou uma onda muito boa de crescimento muito rápido do varejo. E conseguimos fazer um IPO lá na virada de 2012 para 2013, que também foi um sucesso muito grande. E eu sempre fui a face pública da Lynx, né? Além de todo o papel no apoio à estratégia, execução e tudo mais, eu também sempre fui o cara que aparecia efetivamente para o mercado. Então, eu acabei me tornando um executivo bem conhecido nesse setor. Quando foi chegando ali por 2018, eu estava olhando e pensando comigo mesmo, né? Bom, fui o número 2, sou o número 2 da Lynx há muito tempo, uma empresa de muito sucesso, mas eu queria eventualmente a chance de um dia poder ser o número 1 de algum negócio. E eu cheguei à conclusão que ali não seria, por N motivos, não seria o lugar onde eu conseguiria isso. E aí resolvi, então, seguir um outro caminho e, como eu costumo brincar, ver se alguém mais concordava comigo que eu estava pronto para essa posição. E eu dei muita sorte. Se eu bem me lembro, no dia seguinte à minha saída do anúncio, né, da minha saída da Lynx, o pessoal da TOTVS me ligou e eu fui tomar um café da manhã com o Laércio, fundador da TOTVS, que era o CEO da TOTVS naquele momento. E, putz, teve um encaixe ali muito, muito bom, muito rápido, né? Conversa muito direta, muito fácil, visões parecidas, mesmo que estilos diferentes, mas visões e vontades, valores muito parecidos. E ali, sei lá, em um mês de processo, conversando com outros conselheiros da própria TOTVS, a gente acertou as coisas e eu tirei um mês de férias,
fazia muito tempo que eu não viajava. Viajei um mês, na minha volta eu já assumi a TOTVS. Caramba. E de lá para cá são esses 5 anos de trabalho intenso, mas até aqui um trabalho que eu entendo super bem sucedido. E a TOTVS tem mais do que só o negócio de gestão, né? Mas para quem que está ouvindo a gente e não conhece tão bem a TOTVS, como é que você explicaria as diferentes, né, divisões, o negócio, enfim, tem o core business, né, que é o software de ERP, mas vocês têm diversificado para outras frentes também, né? Então, se você puder explicar um pouquinho das diferentes divisões. Claro. Na verdade, a gente tem uma estratégia que é de construção de um ecossistema. E essa construção, ela vem de uma proposta de valor que a gente diz que é uma proposta hoje bem mais ampla, de ajudar a melhorar o resultado dos nossos clientes, das empresas, né? E o posicionamento que a gente quer ter é o posicionamento de um Trusted Advisor. Então, baseado nessas duas coisas, né, proposta de valor e posicionamento, a gente olhou e falou, bom, eu tenho 70 mil clientes super sólidos, uma relação com eles que é profunda, a gente é disparadamente o principal parceiro de tecnologia dos nossos clientes, né? Quando você pensa no financeiro, fiscal, contábil, produção, estoque, vendas, tudo, logística, 99,5% dos nossos clientes fazem tudo isso usando os nossos softwares para controlar, para administrar e ganhar eficiência, produtividade. Quando você tem esse nível de relacionamento com esses clientes... De fato por dentro dos negócios. 10, 20, 30 anos de relação com esses clientes, você começa a perceber que você tem uma oportunidade enorme de cross-sell dentro desses clientes. E isso nos deu esse clique de que a partir desse core, né, dessa relação tão sólida, a gente poderia expandir para outros ramos de atuação. E aí, na nossa cabeça, a gente olhou o mercado e falou, bom, o que são as adjacências desse negócio de software de gestão, do ERP? E a primeira coisa foi exatamente serviços financeiros. A gente olhou e falou, bom, onde que alguém decide, chega à conclusão que precisa de um crédito, por exemplo, né? Onde que a pessoa está fazendo a gestão de caixa dela? É dentro do ERP. Onde estão os dados que seriam os dados mais valiosos para você ter uma modelagem de crédito ainda melhor do que a de qualquer outro banco no mercado, por exemplo? Dentro do ERP. Sim. Então, foi, eu diria, quase que algo natural você olhar para o mercado e falar, bom, o Banco Central está apoiando competição, você está tendo uma desregulamentação importante dos serviços financeiros, você não precisa mais se transformar num banco para prover serviços financeiros. A gente olhou para tudo isso e falou, bom, vamos tentar ver se a gente cava um espaço dentro desse negócio. Fizemos um primeiro M&A lá em 2019 e passamos a desenvolver uma série de coisas organicamente. Tudo isso foi nos dando um grau de conhecimento importante. Então, business de crédito, consignado, antecipação de recebíveis, começamos a fazer todos esses trabalhos. Então, hoje, a gente tem uma oferta de serviços financeiros que eu diria já é bastante consolidada. Vocês sabem, a gente criou uma JV com o próprio Itaú, né, no ano passado, que foi finalmente aprovada pelo Banco Central esse ano, e que vai construir um portfólio ainda mais amplo com esses serviços financeiros. Sempre focado no B2B, ou seja, a gente quer serviços financeiros para empresas, né, e principalmente empresas de pequeno e médio porte que sejam clientes de software da TOTVS. Esse é o grande foco. Não quer dizer que a gente não tenha oportunidades fora, claro, mas o foco é aqui. E a segunda expansão que a gente fez de mercado foi para o que nós chamamos lá dentro da TOTVS de Business Performance. Então, o ERP, ele é o back, né, o back-office das empresas, e a gente começou a ver que os nossos clientes, cada vez mais em função de e-commerce, digitalização e tudo mais, eles precisavam de ajuda para vender mais, para conseguir administrar o que a gente chama que é o funil de atração de clientes. Sim. Então, a partir dessa percepção, a gente olhou para o mercado e falou, bom,
precisamos ter um portfólio que cubra e-commerce, plataforma de e-commerce, cubra integração com marketplaces, consiga ter um frame de trabalho para automação de marketing digital, para um CRM, para o que se chama de conversational, que nada mais é do que você tornar o uso, por exemplo, do WhatsApp algo corporativo, né? Que hoje basicamente todas as empresas usam, Sim. mas a grande maioria usa de uma maneira que não é Correta, estruturada, né? E isso acaba gerando uma série de problemas. Então, o Business Performance para nós acaba sendo exatamente o portfólio de front, né? De aplicações que, como eu falei, ajudam o nosso cliente a vender mais. No final, essas duas expansões, elas devem ter gerado um aumento no nosso mercado endereçável de mais ou menos umas 7 vezes. O que significa que a gente possivelmente tem espaço para continuar crescendo dentro da TOTVS por mais de uma década. Eu costumo brincar com o time que se a gente daqui 10 anos não tiver chegado onde a gente quer chegar, a gente vai poder culpar tudo, menos o mercado endereçável. A gente pode culpar a execução. Sim. Agora, em termos de addressable market, a gente tem mais do que suficiente hoje em dia. Legal. Falando um pouquinho mais do seu core business de gestão, Denis, a gente escuta com uma certa frequência dos investidores uma certa surpresa em relação à manutenção desse ritmo forte e consistente, né, no core business. Porque para alguns esse é um segmento maduro, alguns percebem como um segmento old school, né? Quais são os elementos que explicam esse crescimento acelerado da TOTVS? Legal, e essa é uma pergunta que realmente a gente recebe bastante, né, Bernardo, como você sabe. Olha, a gente vem dizendo já há muito tempo que esse mercado está longe da maturidade, né? Quando a gente olha o tema de penetração de mercado, a gente normalmente tem dois caminhos para analisar essa penetração. Um, que é o que normalmente quem acha que o mercado está mais maduro usa, que é olhar o número de empresas que usam alguma solução de gestão. E sim, nesse caso, a quantidade, o percentual de empresas, principalmente pequenas, médias e grandes, que usam alguma coisa, ele é um percentual relativamente alto, né? Não é tão diferente, por exemplo, do percentual de um país desenvolvido. Por outro lado, você também pode analisar a penetração como sendo o gasto das empresas como percentual da sua receita, né? Gasto no software de gestão, no ERP, como percentual da receita. E aí, quando a gente usa esse ângulo, o cenário é completamente diferente. As empresas brasileiras de portes similares a americanas, por exemplo, gastam em torno de 1/3. No limite, gastam metade do que empresas americanas gastam. Quando a gente olha o SMB, essa diferença ela tende a ser ainda maior. Então, quando você tem esse gap e quando você, por outro lado, também tem o reconhecimento, eu diria, das empresas de que tecnologia acaba sendo a grande resposta, seja para oportunidades, seja para ameaças, você acaba tendo um mercado com uma dinâmica de crescimento completamente diferente. Eu não estou dizendo aqui que as empresas brasileiras vão ter amanhã, o ano que vem, o mesmo gasto que empresas americanas, por exemplo, têm. Mas o gap é grande o suficiente para permitir que a gente tenha um percentual de crescimento desse mercado bem diferente do percentual que um mercado maduro teria. E se a gente olhar também o ângulo da própria execução da TOTVS ao longo desses últimos vários anos, tem sido uma execução acima da média, o que tem feito com que a TOTVS ganhe relevância e market share. Não, legal. E a TOTVS comenta que praticamente 1/3 do PIB do país passa por um sistema da TOTVS. Dada a relevância e o market share que a TOTVS tem, vocês conseguem ser um bom termômetro, né, da atividade, né? Tem algum setor mais pujante que tem contribuído para esse crescimento? A gente tem tido uma performance muito boa em vários segmentos. Eu vou te dar um exemplo de um segmento que é importante para nós e que intuitivamente muita gente acha que não está performando tão bem, mas que para nós, do ponto de vista de vendas de tecnologia, tem ido super bem, que é manufatura. A TOTVS tem uma tradição já de décadas, né, de liderança entre manufaturas, e é um setor que nos últimos anos tem andado muito bem para nós. Mas não é o único. Se a gente olhar o agro,
naturalmente tem sido super forte. Se a gente olhar a logística, todos os desafios que a gente tem, o crescimento de e-commerce e tudo mais, também tem performado super bem. Distribuição, a gente tem um produto para distribuição que é super forte e hoje, basicamente, todas as cidades minimamente importantes do Brasil têm distribuidores super fortes. E por último, talvez eu diria que educação se recuperou. Nesse último ano, principalmente, a educação que tinha passado por algumas dificuldades ali ao longo da pandemia, é um setor que tem performado também bem melhor para nós ao longo desse ano. Talvez o único setor que a gente possa dizer que tem sido um pouco abaixo dos demais é o varejo. O varejo a gente tem percebido um desempenho de maneira geral, não é em todos os subsegmentos, mas de maneira geral o varejo tem ido um pouco pior do que os demais. Acho que os investidores de bolsa estão bem cientes, né, desse desafio, né? É um problema, apesar de que é interessante, nós temos uma operação no varejo que está indo muito bem, que é supermercados. A gente fez 2 aquisições, uma já há uns 10 anos mais ou menos, a outra faz 4 anos, se não me engano, e é um setor que está andando super bem para nós, por exemplo, mas sim, realmente o varejo fora do alimentar, ele o mais tem ligado sofrido. A crédito, né? Tem sofrido bastante. Exatamente. Né? Agora, enfim, o crescimento que vocês tiveram nos últimos anos tem muito crescimento inorgânico também, né? Vocês fizeram várias aquisições, enfim, são conhecidos por isso. Mas a gente conhece assim, muitas empresas que não vão bem, né? Não conseguem integrar bem uma aquisição, enfim, não conseguem gerar retorno para os acionistas de uma aquisição, e vocês, pelo contrário, né? Vocês têm mostrado que conseguem gerar muito valor para os acionistas em toda essa estratégia inorgânica. Então, conta um pouquinho pra gente como é que vocês conseguem extrair valor das aquisições, enfim, vocês já fazem uma integração rápida dessas empresas, mantêm elas separadas, enfim, como é que vocês pensam nesse tema quando vocês estão adquirindo uma outra empresa? Legal. E você tem absoluta razão. Na grande maioria dos casos, M&A destrói valor, né? Exato. Agora, o destruir valor não está necessariamente só ligado à integração. A coisa começa errada quando você paga mais do que você deveria, né? E esse é um elemento muitas vezes desprezado, mas a gente já fez muito estudo sobre isso. O fator que mais determina se você vai ter uma criação, a geração de valor ou não, é exatamente o preço que você pagou. Interessante. Não é o único, claro, mas é o principal fator. Então, se você for realmente disciplinado, você souber esperar o momento certo e pagar o preço correto, mesmo que você não seja tão bem sucedido na integração, a tendência é que você tenha muito mais chance de ter um bom retorno naquele teu M&A. Dito isso, sim, integração é super importante, claro, mas antes da integração ainda tem um outro elemento também, além do preço, que é o que eu costumo brincar de você não querer ser herói. O que significa você não querer ser herói? Quando você começa a analisar um alvo de M&A, digamos, no nosso setor, a gente está em software, software é um business, por natureza, rentável, né? A alavancagem operacional é grande, o custo de uma venda adicional ele é baixo. O retorno marginal muito alto. Exato. Né? Então, se a gente encontra uma empresa de software que não está ganhando dinheiro, já é algo que nos chama a atenção. A gente olha e fala, bom, espera aí. Software é bom por natureza. A não ser que seja uma startup que está ali num ritmo de crescimento maluco e só mais recentemente que você teve a condição de ter startups como essas, né? É difícil de entender por que ela não estaria ganhando dinheiro ou por que ela estaria com uma margem tão baixa. Sim. Então, normalmente a gente bota um red flag quando a gente encontra empresas com um desempenho que a gente tem dificuldade de entender. Muita gente faz o contrário, olha para isso e fala, não, eu vou ter, se eu botar para dentro eu consigo ganhar produtividade, sinergia, a gente ao contrário, a gente olha e fala, não. Consigo plugar esse produto na minha base. A nossa análise sempre começa como uma análise standalone do negócio, do ativo.
ele tem que parar de pé por si. Se ele não parar de pé por si, dificilmente a gente vai fazer uma transação. Ou certamente o preço que a gente vai aceitar pagar vai ser completamente diferente. Então, a integração, a sinergia, ela acaba sendo a cereja, digamos assim, do bolo. Quando você tem esse approach, a chance de você ter destruição de valor é menor. O máximo que vai acontecer é você ter comprado um negócio bom por si mesmo e que eventualmente não se integra. Eu vou te dar um exemplo prático na TOTVS em relação a isso. A Dimensa, que nós temos hoje, né, que foi um carve-out que nós fizemos, ela foi construída com 3 M&As, construídos vários anos antes. Os preços pagos nesses M&As foram os preços corretos. Esses businesses, eles eram businesses autossuficientes do ponto de vista standalone e a sinergia nunca aconteceu. Mesmo assim, continuaram sendo negócios bons e que em algum momento deram a oportunidade para a gente fazer um carve-out, trazer um sócio novo a B3, fazendo um aporte de 600 milhões de reais dentro dessa empresa. Então, de novo, o approach tem que ser sempre, pelo menos no nosso caso esse, pagar o preço correto, analisar o business do ponto de vista standalone e ele se provar autossuficiente, e aí, como cereja do bolo, sem dúvida nenhuma, integração correta, sinergias, 1 mais 1 igual a 3 e por aí vai. E voltando na pergunta anterior do Bernardo, juntando com essa, então, assim, a estratégia de crescimento de vocês é tanto maior penetração, né, nos clientes que já usam algum tipo de software de gestão, então, assim, mais clientes, né, assinando, enfim, o software, que agora não é mais, você não compra mais a licença, né? O Bernardo estava me explicando que agora, exato, é tudo subscription, né, assinatura. Mas também você virar quase que um one-stop shop ali, você ter outras soluções, né, para abraçar esse cliente com outros produtos e serviços. É dessa forma que dá pra gente... É exatamente isso, e essa é uma estratégia que muitos tentam, nós não somos, obviamente, o único. Claro. Mas eu acho que a gente tem 2 diferenças que nos dão a chance de ter sucesso aqui. A primeira é exatamente o fato da gente focar em clientes pequenos e médios, né? Quando você tenta ser, digamos, um one-stop shop, né? Ajudar o cliente de A a Z, clientes muito grandes muitas vezes não gostam de ter um parceiro que resolva de A a Z. Eles têm medo de ficar dependentes de um único parceiro e eventualmente se tornarem reféns desse parceiro, né? Empresas menores, elas pensam exatamente o inverso. Elas, evidentemente, têm que confiar naquele parceiro, por isso que a gente diz que o nosso posicionamento é de ser um trusted advisor, né? Ela tem que confiar que ela não vai ser colocada na parede por esse parceiro, né? Mas uma vez que ela esteja confiante disso, sim, ela prefere colocar mais coisas dentro daquele parceiro, né? Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é exatamente o nível e a profundidade, a intensidade de relacionamento que a gente tem com esse cliente. Então, se eu tenho o cliente pequeno e médio, mas eu estou vendendo clipes de papel para ele, isso não me dá necessariamente a oportunidade de eu fazer um cross-sell amplo com esse cliente. Se eu, por outro lado, tenho um produto que, como a gente falou no começo, resolve a vida do cara no financeiro, contábil, fiscal, produção, todos os negócios, passa a ser bem mais possível, bem mais viável, bem mais crível você ir lá falar com ele sobre mais uma coisa, depois sobre outra coisa, né? Exato. Não, legal. Pegando esse gancho, Denis, eu acho que o mercado bate muito nessa tecla de sinergias, integrações entre os diferentes segmentos, mas o segmento de Business Performance parece ter uma vida própria, né? Parece ter uma avenida clara ainda de crescimento standalone. É um mercado que ainda pede consolidação, que não aconteceu na mesma velocidade que o business de gestão, então pede novos modelos de negócio. Qual é a abordagem ideal que vocês estão buscando, né? Qual é o ponto ótimo de equilíbrio entre integração e independência, né? Para acelerar, né? A própria RD Station, que é o chassi de Business Performance, é uma empresa mais jovem, acho que tem esse espírito de startup, e vocês têm essa preocupação em manter esse DNA, né? Sem dúvida. Eu diria que, primeiro, não tem uma receita pronta, não tem uma receita de bolo. Muitas das respostas a gente ainda não tem e a gente vai se dando o devido tempo para ir tomando determinadas decisões. Então, esse acho que é um ponto importante, a gente não querer
acelerar coisas que não necessariamente precisam ser aceleradas. O que significa, do ponto de vista prático, que no caso de Business Performance, como você bem falou, a gente está no começo de uma transição do que a gente chama de uma plataforma single product para uma plataforma multi-product, né? A RD começou como uma empresa 100% focada em um único produto, que é a automação de marketing digital. Ela fez um M&A antes da própria TOTVS comprá-la, de uma empresa pequenininha de CRM. Levou um tempo relativamente longo, 2 a 3 anos, para conseguir integrar esse produto dentro do ecossistema dela. E depois que a TOTVS trouxe a RD, aí a gente começou a acelerar esse processo de trazer novas soluções, né? Então hoje, o trabalho de integrar esse stack multi-product, ele é o principal elemento de aceleração de crescimento dentro de Business Performance. O que significa que, como em qualquer empresa com recursos financeiros e humanos limitados, né, a gente não consegue tocar 250 mil coisas ao mesmo tempo, algum prato acaba caindo. O foco hoje, né, o que a gente chama do low-hanging fruit, ele é exatamente o cross-sell, a integração desse single para o multi-product. Ao mesmo tempo, a gente vem trabalhando de uma maneira paciente e cuidadosa para construir os elementos que vão nos permitir, daqui a algum tempo, começar a acelerar o passo seguinte, que é exatamente o cross-sell entre a dimensão de gestão, o ERP, e os produtos de Business Performance. A gente já faz muitos testes nesse sentido. A nossa área comercial, por exemplo, tradicional do software de gestão, já oferece alguns produtos de Business Performance para os clientes de ERP. Mas isso ainda é algo que não mexe o ponteiro da companhia. Mas a gente está trabalhando para que isso, ao longo dos próximos meses, dos próximos trimestres, comece a fazer a diferença sim. E aí você tem negócios com margens bem diferentes, né? Porque são negócios em estágios de maturação também bem diferentes. Então, como é que você não tira crescimento do negócio de Business Performance porque você fica, assim, às vezes preocupado, a margem que isso vai ter, enfim, como é que você consegue tocar os dois negócios de forma separadas e fazer com que os dois cresçam sem ficar pensando nisso, eu preciso crescer no business com maior margem e esse aqui, porque isso pode impactar o seu crescimento de longo prazo se as decisões foram por essa linha, né? Claro. Olha, na prática, a gente nunca teve esse dilema, né? Eu costumo sempre brincar que, como a TOTVS tem 40 anos de vida, a gente passou a esmagadora maioria da nossa vida, e ela é listada desde 2006, então a gente passou a maior parte, disparadamente, da nossa vida como uma empresa tradicional no sentido do mandato duplo, né? Sim. O que significa o mandato duplo? Você não pode crescer e só. Uhum. Você tem que crescer e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, né? A gente nunca teve o privilégio que muitas startups tiveram nos últimos anos, sim, de só ter um mandato. Não, eu só preciso crescer o mais rápido que der. A gente não teve isso. Então a TOTVS, ela se acostumou a conseguir combinar, equilibrar essas duas coisas, porque tem um equilíbrio. Uhum. Na própria economia, eu não sou um economista, mas aprendi que você tem a lei dos rendimentos decrescentes. Sim. Chega num ponto onde você vai colocando mais recursos e o resultado, o retorno que isso vai te dando é cada vez menor até você chegar a zero e eventualmente negativo. Né? Sim. A gente sempre teve muita clareza disso. Então, mesmo num business mais novo, num mercado menos penetrado, como é o de Business Performance, a gente tem essa clareza e a gente procura equilibrar e dosar. A gente não está crescendo 100% ao ano, por exemplo. Sim. A gente está crescendo em torno de 40%, que é um crescimento que hoje nos permite ter um ganho de margem. Por quê? Porque o business da RD, que é o principal business dessa nossa dimensão, ele já tinha se transformado num business de margem positiva antes de nós comprarmos a RD. Entendi. E esse foi um elemento super importante na decisão de fazer o M&A e de pagar o valor que nós pagamos naquele momento. A RD era praticamente a única startup B2B que já tinha uma margem positiva. Era pequenininha. Mas tinha. Tava ali. Ela já tinha cruzado essa fronteira do break-even. Né? Então isso nos deu uma confiança muito grande. O que significa que hoje essa discussão entre equilibrar crescimento e rentabilidade
é uma discussão absolutamente resolvida e madura entre TOTVS e o próprio time da RD. Interessante. E como é que é, assim, o Brasil é um país muito complexo, né? O Brasil, enfim, a gente olha o sistema tributário do Brasil, não à toa, né, que a gente está discutindo essa reforma tributária, porque, enfim, é muito difícil, né, para uma empresa de fora vir para o Brasil, tentar operar no Brasil e entender toda essa complexidade que a gente tem aqui no país. Isso ajuda vocês em termos de entender melhor o Brasil, ter os sistemas e os softwares que consigam fazer a gestão, né, fiscal, por exemplo, das companhias e a contabilidade, enfim, isso traz uma vantagem competitiva para vocês quando pensam em Brasil e potencialmente, né, não atraindo competidores de fora, ou não necessariamente? Assim, vocês têm competição de empresas de software de outros países que tentam vir para cá também? Esse é um tema bem legal e que gera muitas vezes algumas dúvidas ou mesmo compreensões que a gente não necessariamente concorda. Sim, óbvio que a gente estar no Brasil e a gente conhecer o sistema tributário brasileiro nos dá algum grau de vantagem, claro, naturalmente. Mas não é diferente da vantagem que uma empresa alemã tem trabalhando na Alemanha ou uma empresa chinesa tem trabalhando na China, né? Ou seja, qualquer business local, ele vai ter algum grau de vantagem por conhecer o ambiente de negócios melhor do que alguém que está vindo de fora. No caso específico do módulo fiscal, né, o diferencial ele não está no fato do sistema tributário brasileiro ser mais ou menos complexo do que em outro país. O diferencial para TOTVS vem do fato de que a gente foca no pequeno e médio cliente, que é exatamente o que eu falei, o cara que quer um parceiro de A a Z. Ele não quer ter 2, 3 ou 4 fornecedores, por exemplo, do ERP. Né? Ele vai ter um fornecedor que vai cuidar do financeiro e do contábil, mas não vai cuidar do fiscal. Aí ele tem que buscar outro. Né? Ele não quer. O cara pequeno e médio quer um único cara que resolva tudo para ele. Na hora que você quer um único cara que resolva tudo, você não tem a opção de não oferecer o software fiscal. Quando você olha para as empresas de software de gestão internacionais, normalmente elas não querem ter o software fiscal, o módulo fiscal, porque você precisaria ter um R&D, um time de pesquisa e desenvolvimento local, em cada país. Exato. Para entender as peculiaridades, né? Não só entender, mas administrar, porque o sistema tributário em qualquer lugar do mundo ele vai mudando. Exato. Você vai tendo ajustes. Você não consegue desenvolver isso uma vez e dali para frente você empurra com a barriga. Não. Você precisa tratar isso diariamente dentro daquele país. Então isso economicamente para um player internacional não é legal. Então ele normalmente não tem a oferta do software do módulo fiscal. O que basicamente obriga ele a focar em clientes muito grandes. Ele não consegue focar em clientes pequenos e médios. Então, digamos assim, a complexidade do sistema tributário brasileiro ela é ruim para a economia, e se Deus quiser isso vai ser ajustado ao longo dos anos, mas isso não tira de maneira nenhuma os diferenciais competitivos da TOTVS, porque eles não estão ligados à complexidade, eles estão ligados ao fato de que o tema fiscal é local e para empresas pequenas e médias, se você não der isso, você não está no jogo. Entendi. Interessante. Denis, falando um pouquinho sobre o segmento de TechFin, vocês estão colocando de pé agora a joint venture com o Itaú. Quais são as oportunidades que a TOTVS enxerga nessa frente e por que esse novo formato, tendo um parceiro financeiro, deveria acelerar o crescimento nessa vertical? Legal. Olha, o que a gente vê é que as principais mudanças de serviços financeiros nos últimos anos, elas aconteceram para o consumidor, né? Para o indivíduo. Quando você olha, principalmente um Nubank, por exemplo, tremendo sucesso, a própria XP, tremendo sucesso também, o foco maior é no indivíduo, né? E não necessariamente em empresas. Então, o que a gente vê como oportunidade é tentar trazer exatamente a mesma dinâmica de uma jornada nova, uma jornada muito mais tecnológica, muito mais digital, muito mais seamless, como nós dizemos, integrada dentro do ERP, do software de gestão, para as empresas. É algo que a gente não vê hoje ainda no mercado. Esse espaço não foi ocupado por basicamente nenhum player, né? Então, o objetivo ele está focado exatamente nisso.
Agora, por que uma JV se tornou muito importante para nós? Quando a gente decidiu entrar em TechFin lá em 2019, isso não era tão claro para nós. A gente achou que eventualmente a gente poderia fazer tudo sozinhos, né? Mas quando a gente começou a ter um business de crédito grande, né? A gente comprou a Supplier, que tem uma carteira de 2 bi de reais quase, gira 10, 12 bi em crédito por ano, a gente começou a perceber que o tema de funding, ele é um tema crucial. Se você não tiver uma fonte de funding que seja sólida, que esteja lá na alegria e na tristeza e que seja com um custo competitivo, simplesmente você não tem um negócio de crédito. É simples assim, né? Você não é parte do jogo. Então, sozinhos, a gente concluiu, a gente não conseguiria ter esse grau de disponibilidade de funding. Então, o motivo número 1, não é o único, obviamente, mas o motivo número 1 foi ter exatamente um parceiro que pudesse nos dar essa tranquilidade do tema de funding. Adicionalmente, óbvio, você tem um cara como o Itaú, que é a maior instituição financeira da América Latina, ter a expertise que um banco como o Itaú traz, faz toda a diferença também. Acaba sendo um atalho importantíssimo no desenvolvimento de produto, no entendimento de quais são as principais dinâmicas, os principais fatores de sucesso para esses produtos. Então, é a junção dessas duas coisas. Interessante. E Denis, assim, acho que não dá pra gente falar de tecnologia sem falar de inteligência artificial, né? Acho que agora faz mais ou menos um ano, se eu não me engano, que o ChatGPT foi lançado pro público, né? Enfim, de lá pra cá a gente viu essa revolução de tudo que é relacionado à inteligência artificial, né? Como é que vocês estão pensando no tema? Enfim, como é que a inteligência artificial pode impactar o negócio de vocês e pode também trazer oportunidades? Enfim, como vocês estão estudando esse tema e aplicando esse tema? Legal, olha, eu tive, deve fazer um pouco mais de 2 meses, acho que talvez 3 meses, eu tive com os meus 2 principais executivos de tecnologia na costa oeste americana, visitando os principais players, a Microsoft, a Amazon, Google, todos os principais nomes, exatamente para ver se a gente estava com visão correta ou não, se a gente estava esquecendo alguma coisa, deixando de ver algo, tentar sentir como é que o mercado brasileiro está investindo e avançando no tema. Então, eu diria que a gente está com uma visão relativamente fresca nesse tema. E o que foram as conclusões que a gente tirou dessa viagem? Primeira é de que definitivamente AI não é moda, não é bolha, não é espuma, muito pelo contrário, é uma tecnologia extremamente sólida, veio para ficar e certamente vai mudar. Que não é nova, né? Assim, já está sendo... Nem um pouco nova. Exato. O Gen AI é novo. Sim. Né? O Exato. AI não. Exato. Mas o Gen AI, sem dúvida nenhuma, ele é novo. Mas, de novo, mesmo o Gen AI não é moda, ele Se veio para puder explicar para quem está escutando, né, o que é o Gen AI? O Gen AI nada mais é do que, antes de qualquer aspecto algorítmico, é você dar a capacidade de acesso ao tema de AI para qualquer indivíduo que não seja um especialista. Né? Então, você dar a capacidade para uma pessoa no ChatGPT, por exemplo, entrar numa caixa de texto e colocar uma pergunta ali, e isso te dá alguma resposta com muito valor. Isso é, na minha visão pelo menos, o principal elemento do Gen AI. Óbvio que você tem uma série de aspectos tecnológicos no sentido de você não ter um AI preditivo, você conseguir... como se você estivesse gerando conhecimentos novos efetivamente Exato. Dentro do Gen AI. Eu acho que mais importante do que isso foi a democratização efetiva do AI. Até o Gen AI surgir, o AI preditivo demandava cientistas de dados o tempo todo. Sim. Né? Não era algo que um usuário comum poderia se aproveitar. Né? Então, eu acho que essa é a maior mudança que o Gen AI trouxe. Dito tudo isso,
E partindo... Quase que popularizar ou abrir para o público em geral algo que estava sendo ainda muito nichado. Né? Que entre nós não é diferente do que o mobile trouxe, do que a própria internet trouxe, do que a nuvem trouxe. Né? Onde essas tecnologias se tornaram tão importantes? Quando elas se tornaram simples de serem usadas. Né? Toda tecnologia que é muito difícil de ser usada, não é que ela não tem valor, mas ela acaba sendo muito mais limitada. Quando você consegue democratizar isso, a explosão, no bom sentido, é muito positiva. E rápida. Né? E rápida, exatamente. Mas o que a gente vê? No caso da TOTVS, eu obviamente vou focar aqui no que o AI pode fazer para nós. O maior impacto ele tende a ser dentro dos processos internos da TOTVS. Então, estamos falando de aplicar o AI, por exemplo, dentro da estrutura de suporte. A gente tem milhões de contatos com os nossos clientes todos os anos. Sim. São contatos que são feitos por pessoas e que podem gerar um grau de conhecimento através de AI, seja para a melhoria de produto, seja para a melhoria do próprio atendimento, seja para ganhar capacidade, para reduzir custo. Aplicar o AI dentro da nossa área comercial, milhares e milhares e milhares de relacionamentos com clientes, você ter mais assertividade no que você está ofertando para o cliente. Aplicar o AI dentro dos nossos processos de back-office. Aplicar o AI dentro do desenvolvimento de código, né? No R&D. Boa parte do desenvolvimento de código numa empresa como a TOTVS não é rocket science. Claro que você tem pedaços que são assim, mas boa parte são desenvolvimentos relativamente simples, onde o AI pode e deve ajudar. Quando você fala de teste do código, por exemplo, né, antes de você lançar uma versão nova, do mesmo jeito que você tem que testar medicamento para saber se está tudo direitinho, se não tem contraindicação, não vai dar problema. Tem nenhuma falha, né? Você tem que testar o código também, né? Uma nova versão. Custa caro pra caramba você testar. Muitas vezes os produtos saem com falhas porque você não testou o suficiente. Você não testou o suficiente porque custou muito caro. E você... Ou demora muito tempo. Demora muito tempo, custa caro e tudo mais. O AI tem capacidade de fazer com que esse processo seja brutalmente mais rápido e mais barato, o que significa muito mais inovação, muito mais lançamentos de coisas. Então, a aplicação do AI dentro desses processos, a gente acha que é o primeiro lugar onde a gente vai extrair valor. Lógico que, em paralelo, você vai trabalhando para trazer o AI para dentro dos produtos mesmo. Então, você ter copilots, assistentes que consigam ajudar o usuário do nosso cliente a usar o software melhor, a não errar na hora de imputar dado, na hora de seguir um processo, por exemplo. Tudo isso tem um valor brutal. E o último valor que você pode ter, e esse eu acho que possivelmente vai demorar um pouco mais, é você eventualmente começar a ter um grau de recomendações mesmo dentro do ERP relevante. Mas isso, de novo, acho que nós estamos ainda um pouco distantes. Sempre que você fala de recomendações, ainda mais numa aplicação que é muito crítica, onde um erro pode custar muito caro, você precisa ter um cuidado bem maior. Exato. Ou seja, inteligência artificial não é bolha. Definitivamente não é moda. Legal. Tanto é que vocês apresentaram no último Investor Day algumas aplicações, né? Ainda em estágio piloto, mas bem interessante ali para identificar oportunidades internas para aumentar o cross-sell junto aos clientes. E Bernardo, deixa eu te contar, vocês viram isso lá no nosso Investor Day, que foi no meio do Universo TOTVS. Isso foi no final de junho. Na semana passada, a gente teve o RD Summit, né, que é um evento gigantesco, 3 vezes maior do que o próprio Universo TOTVS, outro escopo, mas gigante. E lá foi lançado, já não mais em teste, não mais em piloto, exatamente a nossa solução de AI chamada de Mentor. Já está disponível para todos os clientes de Business Performance, por exemplo, como um baita de um assistente na criação de campanhas e por aí vai. Que legal. Não, legal. Até aproveitando esse gancho sobre inovação, vocês foram reconhecidos recentemente numa publicação como uma das 5 empresas mais inovadoras de tecnologia no Brasil. Qual a importância desse tema no crescimento e também no posicionamento da TOTVS? Isso é tudo. Para uma empresa de tecnologia e para uma empresa que tem muito orgulho da própria história, no bom sentido, a inovação ela acaba sendo tudo, né? E a gente tem uma frase super legal que não foi criada por mim, não, foi criada pelo Laércio, mas que eu adotei,
que reflete muito a nossa cultura, a nossa natureza, né? A gente diz que a gente é igual sendo sempre diferente. Ou seja, a gente está sempre olhando, sempre pensando num jeito de pegar algo, mesmo que seja uma coisa que já existe, e dar um twist nosso. Virar ela para um ângulo que ninguém tenha feito ainda. Claro que se a gente puder desenvolver algo que ninguém nunca fez de verdade, melhor ainda, mas nem sempre você consegue fazer isso. Então esse approach de você tentar, mesmo coisas que já existem, coisas que já vêm sendo feitas, você encontrar um ângulo, uma aplicação diferente, um jeito de você fazer diferente, esse é um elemento da cultura da TOTVS extremamente importante. Pra você não ficar parado no tempo, né? Exatamente. Mas o que me chama a atenção também na história de vocês é que vocês não são só inovadores e testam coisas novas, mas também é a resiliência da entrega, né? Então, acho que isso chama muita atenção, né? Num setor como o setor de tecnologia, uma empresa que tem uma consistência muito grande de entrega, de resultado, enfim, consegue pensar a longo prazo, que acho que, né, para os acionistas isso faz uma diferença tremenda, né? E isso eu diria que está ligado a alguns elementos que a gente até já falou aqui. Sim. Um deles é o fato de que a TOTVS surgiu 40 anos atrás, e 40 anos atrás você não tinha essa dinâmica de você poder não se preocupar com a tua despesa, sim, que você teria acesso a recursos ilimitados. Isso nunca existiu para a TOTVS, né? Então, como a gente sempre brinca, a gente vendia a janta para poder almoçar. Sim. Né? E isso foi dando realmente uma capacidade de resiliência, de perseverança maior do que a média. Uhum. Além disso, a gente sempre também teve a clareza de tentar construir um modelo de negócio que fosse extremamente recorrente, extremamente previsível, né? Então, você criar um modelo de cobrança e de relacionamento com os clientes que te permitisse exatamente ter esse fluxo constante, né? E uma taxa de renovação com clientes muito alta, uhum, foram coisas que foram pensadas não 1 ano, 2 anos, sim, 3 anos atrás. Foram pensadas 3, 4 décadas atrás. Uhum. E hoje a gente colhe exatamente os frutos desse modelo de negócio. Sim. Boa. Vamos passar para o próximo bloco? Vamos lá, Bernardo quer? Vamos lá, falamos bastante do seu lado empreendedor, seu lado executivo, né, gestor, mas você também é pai, marido, né? Como é que é conciliar, né, a família com o trabalho, Denis? Para mim, eu confesso que nunca foi muito difícil, porque eu nunca pensei como no sentido de conciliar. As duas coisas são parte da mesma vida. Eu nunca acreditei que você consegue ser uma coisa no trabalho, outra coisa em casa. Nunca acreditei que você consegue ser bem-sucedido em um, esquecendo completamente o outro. Não vou dizer que não tenham modelos que possam dar certo para outras pessoas. Para mim, eu particularmente nunca acreditei nisso. Eu sempre achei que para eu ser bem-sucedido eu teria que ter uma estrutura familiar muito sólida, eu teria que encontrar a pessoa que eu quisesse como minha sócia, minha parceira. E depois que eu tive meus filhos, tenho 2, eu também sempre tive na minha cabeça que para eu estar bem, para eu estar feliz, eu teria que fazer parte da educação e da vida deles. Então os meus 2 filhos, por exemplo, são 2 esportistas, né? É um sonho que eu sempre tive. Eu sempre quis ser um esportista, mas sempre fui ruim pra caramba. Perna de pau, adoro futebol, mas sou um perna de pau maluco, né? Então eu nunca fui bom em esportes, mas graças a Deus os meus 2 filhos são fantásticos, né? Um cavaleiro de salto, né? O outro de futsal. Então os caras competem todo final de semana. E não começaram semana passada. Faz 10 anos que os moleques competem todo final de semana. E eu tô em absolutamente todas as competições deles. Às vezes as competições são durante a semana. Ontem mesmo estava tendo o jogo do meu mais novo lá na Hebraica no campeonato do Cindy Clubes. Eu estava lá para acompanhar o jogo. Então, na minha cabeça, nunca houve, do mesmo jeito que eu falei agora há pouco sobre o dilema de crescimento e rentabilidade, na minha cabeça isso nunca foi um dilema, nunca foi uma conciliação. Sempre foi tudo parte da mesma jornada, entendeu?
Isso é bem legal. Pensar como a parte de uma vida só, né? E não coisas separadas. É isso aí. Interessante. E acho que esse é o 11º episódio que a gente está fazendo. E interessante que notar que quando a gente fala com CEOs de grandes empresas, enfim, com executivos de muito sucesso na trajetória, uma coisa que dá para notar que é comum em todo mundo é que não teve um planejamento, né? As coisas meio que foram acontecendo. Ou no mínimo você achou que você tinha um planejamento e eles deram errado. Exatamente. E você precisou voltar para a prancheta, Exatamente. Né? Então eu queria falar exatamente sobre isso, assim, para quem é jovem, está escutando a gente, quer ter uma carreira de sucesso, seja numa empresa, seja empreendendo, o que você poderia falar que, assim, acho que foca nisso ou faz aquilo, enfim, alguns conselhos que você poderia dar? Olha, se conselho fosse bom, eu estava vendendo, mas vou tentar dizer o que deu certo para mim, pelo menos. Acho que a primeira coisa é você, definitivamente, você não desistir. Parece clichê, sim, mas é verdade. Eu falei no começo, no primeiro bloco, eu tentei, e olha, eu tentei, viu? Pode acreditar que eu tentei. Não foi por falta de tentativa, tentei mesmo, e durante os primeiros anos de carreira eu não consegui achar o atalho que eu sonhava, né? Eu poderia eventualmente ter desistido, ter olhado e falado, putz, ó céus, ó terra, bati na trave, 1, 2, 3, 4, não foi. É óbvio que teve algum grau de ó céus, ó terra, mas eu não desisti. Fui em frente, fui tentando tirar aprendizado das falhas, dos erros, ou mesmo em determinadas situações, não necessariamente falhas ou erros meus, simplesmente você ter a consciência de que você não controla todos os elementos, né? Muitas vezes é isso que acontece. Um crash da Nasdaq, por exemplo, eu estava fazendo tudo certo. Veio um tsunami e me levou junto. Sim. Faz parte da vida. Então, você ter essa persistência, essa resiliência, você tentar tirar realmente aprendizado mesmo nos erros. Ou nos momentos difíceis, né? Eu não tenho dúvida de que isso faz muita diferença. Acho que talvez um outro elemento é você nunca se esquecer que, principalmente para posições de liderança, seja como um empreendedor, seja como um executivo, bom senso, soft skills, né? Você ser um cara legal, um cara sensível, um cara com capacidade de reconhecer erros e gerar relações com pessoas e tudo mais. Puta, isso continua sendo, pelo menos na minha visão, a coisa mais importante. Sim. Tem muita gente que acha que não, eu preciso ser um especialista disso, daquilo, eu preciso conhecer profundamente determinado tema e tudo mais. Ou muitos jovens se preocupam muito com o currículo, né? Sim. Eu preciso fazer isso, aquilo para ter no meu currículo, sim, no meu perfil um do LinkedIn, MBA aqui ou ali e tudo mais. Eu fiz a faculdade, não fiz nada além da faculdade, não tenho pós, não fiz MBA. A minha mulher, ela odeia quando eu falo isso, porque ela quer que os nossos filhos façam tudo isso, né? Sim. E aí não é o melhor falar isso para eles. Mas eles já estão grandinhos, eles entendem o que eu quero dizer. Mas, de novo, você se desenvolver como um ser humano, isso, na minha visão, e pelo menos no meu caso, funciona demais. Porque para você ser muito bem sucedido, hoje em dia, você vai precisar ser um líder. Você vai precisar ter um time. Sim. E se você não tiver esses soft skills, você não vai ser esse líder. Sim. Então, acho que, para resumir, esses dois funcionaram, pelo menos para mim. Legal. Eu postei uma vez no LinkedIn algo parecido, que eu escrevi assim, os hard skills, né, os certificados, diplomas, línguas, enfim, eles te ajudam a abrir portas. Dali para frente, é quase que 100% soft skills, né, que vão fazer você chegar mais longe. Eu falo exatamente isso que você falou. Eu falo pro meu mais velho, que já tá vai fazer 16 anos agora no ano que vem, já tá pensando em faculdade e tudo mais. Eu falei exatamente isso. Falei, olha, óbvio que, se você puder entrar na melhor faculdade, claro, ótimo, isso não vai ser um problema, isso vai te ajudar. Agora, não se engane, a melhor faculdade, ela vai servir para a entrada no seu primeiro emprego. É isso. A partir do dia que você entrou no teu primeiro emprego, isso não vale mais absolutamente nada. Sim.
É engraçado, né? Falar isso para um jovem custa acreditar, mas é 100% real. É isso aí. E Denis, que hobbies que você tem fora do trabalho? Enfim, a gente tem uma paixão em comum que é o Corinthians, né? Que, enfim, não tá nos melhores anos, mas sempre traz emoção, né, pros corintianos. O corintiano né? não tá preocupado com isso, É isso, viu? a gente vive de Corinthians, né? Então, enfim, quais hobbies que você tem? Esportes que você falou? Ou é mesmo futebol, enfim? Eu adoro esportes de maneira geral, acompanho tudo que eu posso. Então, desde futebol americano, passando por natação, qualquer esporte eu gosto de acompanhar e tô vendo os resultados, quem que tá ganhando e tudo mais, então adoro. Adoro ler, nunca gostei, como eu falei, muito de estudar, mas eu sempre adorei ler. Então eu leio que nem um maluco, muito mesmo, e gosto muito de ler sobre história. Eu não sou tão chegado, por exemplo, em ler sobre negócios, né? Uma coisa estranha. Então eu gosto de ler de história, gosto de ler sobre estratégia militar, adoro história judaica, né? Isso, para mim é um negócio que eu amo. E adoro estar com a minha família, essa é a verdade. Estou com a minha mulher há 25 anos, semana passada eu fiz 25 anos com ela. Legal. Adoro estar com a minha mulher, com os meus filhos, então são essas as coisas que me dão prazer no final do dia. Legal. E já que você falou em livros, tem alguns livros que você possa recomendar aqui para a turma? Nossa, tem tanto livro. Não, tem um livro que para mim é um livro especial, e é um livro super antigo, mas que me ensinou o que é estratégia. E não só estratégia, mas me ensinou muito essa questão da resiliência, né? Que é o livro do Churchill, o primeiro-ministro britânico na Segunda Guerra, que é o Memórias da Segunda Guerra. Sim. Ele, na verdade, escreveu esse livro em 6 volumes, originalmente, gigante, Sim. milhares de páginas. E aí, sei lá, uns 20 e poucos anos atrás, saiu uma versão resumida né? De 1000 páginas, né? Grande o suficiente já. Em português, a tradução fantástica, muito boa mesmo. Então, esse livro foi o livro que 25 anos atrás me ensinou o que era ter visão estratégica, o que era ter resiliência, capacidade de seguir adiante independente do que estivesse acontecendo. Interessante. Eu li um livro recente sobre o Winston Churchill, mas foi a biografia que o Boris Johnson escreveu sobre o Winston Churchill. E aí, nesse processo, eu descobri que o Winston Churchill é uma das pessoas que mais tem livros escritos sobre ele, né? Tanto os livros que ele escreveu, quanto as biografias que fizeram sobre ele. Ele escreveu mais de 50, ele ganhou um prêmio Nobel de literatura. Exato. Então é incrível a história dele e, enfim, e todos os livros que contam, né, da história do Churchill. E o que te motiva para seguir em frente, assim, quando você olha para frente, olha os próximos 5 anos, assim, quais são os seus motivadores? Olha, no fundo, quando eu olho para a TOTVS, eu vejo uma empresa fantástica. Eu estava falando isso, acho que umas 2 semanas atrás, para uma parcela do time. A gente tem uma relevância na economia brasileira incrível, né? Como o Bernardo falou agora há pouco, 1/4 do PIB passa pelos nossos sistemas. Caramba. Em todos os segmentos, em diferentes portes, em todas as geografias do Brasil. Isso é um negócio incrível. Toda vez que eu saio para conversar com clientes, sempre que acontecem eventos como o Universo TOTVS, por exemplo, que eu tenho a oportunidade de interagir com centenas de clientes assim, muito rapidamente, é uma coisa inacreditável a diversidade que a gente tem de empresários e que, no fundo, não é que dependem da TOTVS, mas contam com a TOTVS como um grande parceiro. Então, essa é uma motivação muito legal. A gente sabe lá dentro da companhia que a gente tá ajudando o país, a gente está ajudando boa parte das empresas do país a operar de uma maneira muito melhor. Então, eu acho que, para mim, pelo menos, essa é uma motivação diária para a gente fazer cada vez mais, cada vez melhor. Legal. E se pudesse escolher alguém para sentar à mesa, enfim, quem que você escolheria? Quem que te traz inspiração?
O Churchill. Seria bacana. Eu diria que eu faria algumas loucuras para que ele pudesse sentar na minha frente. Não poderia esquecer o champanhe o whisky. Ele gostava do whisky. Whisky, champanhe. Whisky pela manhã que ele tomava, né? Exatamente. E o charuto, né? O charuto também. Clássico. Que eu não gosto. Não gosto nem de whisky, muito menos de charuto. Mas sentar com Mas eu aceitaria ficar com ele na sala. Legal. E algum filme, alguma série que você assistiu recentemente que você recomenda? Tem várias. Mas tem uma que eu gosto bastante que tá muito ligada com o que eu falei sobre a questão de você ser um ser humano melhor e tudo mais, que é o This Is Us, por exemplo. Essa é uma série que... Puta, eu e minha mulher, a gente... Foi uma série que deve ter durado talvez umas 6 temporadas, se não me engano. Puta, a gente deve ter chorado umas 10, 15 vezes juntos ali. Então essa é uma que pra quem não viu, eu recomendo. Não vi, você assistiu? Não assisti não. Também não. Já vou botar na minha listinha aqui. O problema são as 6 temporadas, né? Quando alguém me diz que tem algo que já tem mais de 3 temporadas, já dá aquele frio na barriga, Mas passa rápido, viu? Passa rápido. Depois vocês me contam se vocês choraram também. Boa, pode deixar. Bom, Bernardo, mais alguma pergunta? Agora eu fiquei com uma curiosidade, Denis. Acompanhando você no LinkedIn, eu vi que você também gosta de futebol de mesa, né? O chamado no Rio, não sei, aqui em São Paulo, futebol de botão. Isso também é um hobby seu? Sim, bom, eu, sei lá, talvez dos meus 9 até uns 14 anos... Possivelmente a única coisa que eu fazia na vida era jogar botão. Era a única coisa. Mas deixa a parte, eu também jogo bem. Então já fica o convite aqui pra gente. Boa, já tá feito o desafio. Nós temos um campeonato na TOTOS. Nós já tivemos 3 edições do campeonato. Eu fui o campeão da primeira. Fui eliminado na fase de grupos na segunda. Culpa do Maia, que você conhece bem. Nunca vou perdoar o Maia por isso. E fui vice-campeão no terceiro. Podem ganhar do chefe? É permitido? Então, você sabe que o primeiro campeonato, o pessoal até hoje diz que eu só fui campeão porque a semifinal foi jogada no dia do pagamento do bônus. Então esquece. E aí o pessoal do RH tava lá só no telefone esperando assim, bom, o Denis ganhou? Pode liberar o pagamento. Basicamente. No segundo e no terceiro eles fizeram em outros dias, datas, né? Mas tá feito, aceito o desafio. Se vocês tiverem um campeonato aqui na XP, a gente pode fazer uma Supercopa dos Campeões, campeão da TOTOS contra o campeão da XP. Fechou. Vou trazer meu time do Fluminense aqui pra disputar com o Corinthians. Eu tenho uma coleção, você perguntou de hobby, né? Eu esqueci desse. Eu tenho várias coleções de coisas. Uma delas é exatamente de times de botão. Eu devo ter... talvez uns 200 times de botão, especificamente de uma marca, que é a Brianese, por exemplo. Essa eu tenho talvez uns 100 e poucos times. Então eu vou ver qual que eu vou trazer para jogar com o teu Fluminense. Além de tudo, é um colecionador. E você conseguiu passar para os seus filhos, esse hobby? Não, é difícil? O meu mais velho, não. O meu mais novo gosta um pouco mais. Mas hoje em dia, com essa história de joguinho, de videogame e tudo mais... É difícil, né? Bem difícil. Exato. Bom... É isso, vamos passar a régua por aqui. Denis, obrigado novamente, acho que foi um bate-papo incrível, acho que a gente aprendeu bastante, não só sobre a TOTOS, mas também sobre sua trajetória, seu histórico, enfim, acho que deu para o nosso os nossos ouvintes aprenderem bastante, então queria agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, e a gente está aqui sempre à disposição. Obrigado, foi uma delícia, puta bate-papo, valeu. Obrigado, gente. E pessoal, como sempre, mandem esse episódio nas suas listas, deem like, deixem seus comentários para que cada vez mais pessoas consigam ouvir o nosso podcast, que já tem crescido bastante. E lembrar que a gente tem um pipeline grande de empresas, de CEOs de grandes empresas para virem aqui nos próximos episódios. Então fiquem atentos que a gente sempre está lançando aqui no YouTube da XP, mas também em todas as plataformas de streaming, novos episódios assim que a gente for gravando eles. É isso, até a próxima, até mais.